vamos lá, vamos iniciar nossa aula de hoje, tá? Na última aula, na sexta-feira passada, eu disponibilizei um exercício, uma atividade, para que vocês fizessem no horário da aula e repostassem lá na pasta trabalho, né? A resolução na pasta trabalhos. Hoje eu vou corrigir com vocês esse exercício, tá? Vocês tirarem as dúvidas que porventura vocês tenham, né, tenham ficado, e aí a gente continua com a matéria de Simples Nacional, tá? Para na próxima aula a gente estudar os cálculos, e aí a gente encerra a disciplina, a matéria sobre o Simples Nacional, tá? Para em seguida a gente começar a unidade 2, que trata do lucro presumido. Então, só para recapitular o que a gente viu na nossa aula na quarta-feira passada, né? O Simples Nacional, ele é um regime de tributação que unificado, né? Por isso que ele é considerado como simples, tá? Porque ele é um regime, é o nome abreviado de um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições. É a abreviatura. Simples Nacional é o nome abreviado desse regime, especial. E aí, ele é aplicado às microempresas e empresas de pequeno porte. Nós vimos também que o Simples Nacional, ele é previsto pela Lei Complementar número 123, de 2006, né, e ele é aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte a partir de 1º de julho de 2007. O Simples Nacional, ele abrange, né, vários tributos, imposto de renda, IPI, contribuição social, PIS, COFINS, a contribuição patronal previdenciária, ICMS, ISS, todos abrangidos em um único documento, que é o DAS, o documento de arrecadação do Simples Nacional. Nós vimos também, né, que nós falamos sobre a microempresa e empresa de pequeno porte, quais são os limites, né, quais são os requisitos que uma pessoa jurídica tem que cumprir para que ela possa ser enquadrada como uma microempresa e empresa de pequeno porte, né, basicamente é que ela precisa ser uma sociedade empresária, né, uma sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada, ou empresário individual, né, e também precisa observar a receita bruta, né, observar o limite máximo permitido, né, para receita bruta, para que ela possa ser enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, né? No caso da microempresa, ela precisa ter receita bruta igual ou inferior a R$360 mil, e no caso de empresa de pequeno porte, de 360.001 até 4.800.000 para ser enquadrada como uma empresa de pequeno porte, tá? Esses limites, quando essas empresas vão fazer, vão solicitar, né, o ingresso no Simples Nacional, né, a opção, né, quando elas vão fazer a opção pelo Simples Nacional, é observado esse limite de receita bruta no ano calendário imediatamente anterior, né, observa-se esses limites do ano calendário imediatamente anterior, né, do ano anterior, e se em relação ao início de atividade, tem que levar em conta a proporcionalidade, né, no caso das empresas de pequeno porte, é 4.800.000 dividido por 12, e aí o resultado é 400 mil, vai se multiplicar pelo número de meses em que ela está em atividade, tá? Então, só recapitulando bem rápido, né, o que a gente viu na aula passada,
né? Nós vimos também a questão dos prazos, né, para abertura, né, e as condições para ingresso no Simples, né, para optar pelo Simples. O Simples, ele é uma opção, então tem que ser avaliado se é a melhor, é o melhor regime para que a empresa se enquadre, né. Então, ela precisa ser uma microempresa ou empresa de pequeno porte para optar pelo Simples, ela tem que obedecer os termos previstos na legislação, tá? E aí, lá na lei complementar 123 de 2006, ele traz as vedações, né, as empresas que estão vedadas, os casos em que estão vedados, a empresa está vedada a participar, a ingressar no Simples Nacional, e a forma em que deve se optar, né, qual o prazo, né, que a regra geral da opção pelo Simples Nacional é até o último dia útil de janeiro, tá? A regra geral, até o último dia útil de janeiro é que se pode optar pelo Simples, né? Essa é a regra geral, mas existem aí, no caso específico, né, que no caso específico, que vai depender da data da inscrição no CNPJ, né, a data que foi inscrita no CNPJ, que é até 60 dias contados da inscrição no CNPJ, isso a partir de 1º de janeiro de 2020, né, a partir de 1º de janeiro de 2020 foi até 60 dias contados da inscrição no CNPJ. E e até 30 dias contados no último deferimento de inscrição, né? Seja a inscrição estadual ou inscrição municipal. Então, esses são os prazos, tá? A opção pelo Simples Nacional, ela vai ser efetuada poderá ser realizada no mês de janeiro, né? Somente poderá ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil, né? Para as empresas que não estão em início de atividade, tá? A opção pelo Simples Nacional para as empresas que não estão no início de atividade pode ser efetuada somente, né? Pode não, somente poderá ser realizada no mês de janeiro até o seu último dia útil, né? Até o último dia útil do mês de janeiro. No caso que elas iniciar a sua atividade em outro mês, que não o de janeiro, ela pode sim optar pelo Simples Nacional, mas aí ela tem que observar esses prazos, né? Após ela efetuar a inscrição no CNPJ e após obter as suas inscrições estadual e municipal, ela pode optar pelo Simples Nacional, mas ela tem que observar os prazos. Até 30 dias contados do último deferimento da inscrição, né, a inscrição estadual ou municipal, e para as empresas com data de abertura constante no CNPJ, a partir de 1º de janeiro de 2020, ela tem até 60 dias contados da inscrição no CNPJ, tá? Então, com isso, né, fazendo essa revisão, vamos para o nosso exercício, tá? Vocês acham necessário eu compartilhar o exercício ou todos têm aí? Compartilha. Tá, então só um instante. Um instante, vou compartilhar aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim, professor. Show.
Sim. Então, vamos lá. Acompanhem, tá? Acompanhem as respostas, tá? O que vocês fizeram na sexta-feira, e aí veem se tá tudo ok. Qualquer dúvida, vocês me interrompam e perguntem. Vamos lá. Primeira questão. A empresa X possui data de abertura no CNPJ em 1º de abril de 2014. Prestadora de serviços sujeitos ao ISS teve deferida sua inscrição municipal. Alguém aí? Tiago, seu áudio está aberto. Show. Prestadora de serviços sujeitos ao ISS teve deferida sua inscrição municipal em 5 de maio de 2014. Até qual dia a empresa X tem para fazer a opção pelo Simples Nacional? Até qual dia? Estou perguntando para vocês. A primeira questão, né, professora? A primeira, né? É. Alguém respondeu? Estou abrindo aqui o arquivo do Word. Coloquei dia 4/6 de 2014. 4, 6. Quem foi que respondeu? Eu, Reginaldo. Reginaldo. Peraí, aqui. Só permitir aqui as entradas de alguns alunos. A gente continuar. Então, ela teve a abertura no CNPJ no dia 1º de abril de 2014. Só que a sua inscrição municipal, ela foi deferida em 5 de maio. Então, isso significa dizer o quê? Que essa empresa, a empresa X, ela tem até o dia 4 de junho para fazer a opção pelo Simples Nacional. Por quê? Porque são 30 dias contados da data da inscrição municipal, porque o que é que a lei complementar ela diz? E muito embora não tenha ainda esgotado os 180 dias, não tenha esgotado os 180 dias o prazo de 180 dias da abertura no CNPJ, muito embora não tenha esgotado esse prazo, mas o que é que importa? Importa o prazo que terminar primeiro, tá? Porque vocês poderiam dizer, ela tem até 180 dias contados da inscrição do CNPJ. Essa empresa tem até 180 dias contados da inscrição do CNPJ, da abertura. Então, a gente teria aí abril, maio, junho, julho, agosto, né? Só que não confundam. Nós vamos ter, essa empresa, a empresa X, ela vai ter só até o dia 4 de junho de 2014, porque são 30 dias contados da data da inscrição municipal. O que importa é o prazo que terminar primeiro. Então, o prazo que terminou primeiro aí foi o prazo da inscrição municipal. E aí é esse prazo que precisa ser observado para a opção, tá? Sendo irrelevante que ainda não tenham se esgotado os prazos da inscrição estadual ou da data da abertura no CNPJ, mesmo que não tenham se esgotado, tem que se observar o prazo que terminar primeiro. Então, a resposta da primeira questão é que a empresa X, ela tem até o dia 4 de junho de 2014
para fazer a opção pelo Simples Nacional, que são 30 dias contados da data da inscrição municipal, mesmo que, embora ainda não tenha esgotado o prazo de 180 dias da abertura do CNPJ. Ok, babies? Entendido? Ok, professor. Ok. Ok. Show. Então, segunda questão. Segunda questão. A empresa Y possui data de abertura no CNPJ em 2 de janeiro de 2020. Prestadora de serviços, sujeito ao ISS, teve deferida sua inscrição municipal em 27 de fevereiro de 2020. Até qual dia a empresa Y tem para fazer a opção pelo Simples Nacional? Ela tem, vamos lá, ela possui, a data de abertura dela no CNPJ foi 2 de janeiro de 2020, mas sua inscrição municipal foi deferida em 27 de fevereiro. Então, o que é que ela tem? Ela tem até o dia 2 de março, tá? Que são 60 dias contados da abertura do CNPJ, para fazer essa opção pelo Simples Nacional. Ela tem até o dia 2 de março. Apesar de ainda não ter esgotado os 30 dias da inscrição municipal, mas aí, como eu falei para vocês, tem que se observar o que esgota primeiro, tá? O que se encerra primeiro, deve ser observado. Então, ela vai ter, a partir de 1º de janeiro de 2020, porque até 31 de dezembro de 2019, as empresas que tinha a abertura do CNPJ até 31 de dezembro de 2019, eram 180 dias. A partir de 1º de janeiro de 2020, são apenas 60 dias, tá? Por isso que lá na primeira questão, a gente levou em consideração os 180 dias, né? Apesar de não ter esgotado os 180 dias de abertura do CNPJ, porque essa empresa X, ela foi aberta em 1º de abril de 2014. Já a empresa Y, na segunda questão, ela foi aberta em 2 de janeiro de 2020. Então, já está valendo os 60 dias, né? A contagem de 60 dias a partir da abertura no CNPJ. Então, muito embora não tenha se esgotado ainda os prazos de 30 dias da inscrição municipal, mas a gente deve levar em consideração o que esgota primeiro, né? A gente tem que levar em consideração o prazo que termina primeiro. Então, o prazo que terminou primeiro aí foi o prazo da abertura no CNPJ, né? Então, ela tem até o dia 2 de março de 2020 para fazer a opção pelo Simples Nacional, que são 60 dias contados da abertura no CNPJ, muito embora ainda não tenha se esgotado o prazo de 30 dias da inscrição municipal, mas nós temos que levar em consideração o prazo que terminar primeiro. Tá? Mesmo raciocínio da primeira questão, a diferença é que na primeira questão era 2014 e tinha-se o prazo de 180 dias da abertura do CNPJ, né? E na segunda questão, como ela foi, a data de abertura no CNPJ foi em janeiro de 2020, já estava valendo o novo prazo, né? Que o novo prazo. Professor, a partir de qual data mesmo que é 180 ou 60 dias? 60 dias A partir de 2020? de 1º de janeiro de 2020. Tá? Ah, certo. Até Obrigado. 31 de dezembro de 2019 eram 180 dias. E aí, a partir. Tá? Ok. Joaquim, que eu vi que você colocou a observação aí no chat, 60 dias da inscrição municipal. Não, são 60 dias da inscrição do CNPJ, tá? 60 dias do CNPJ.
constante do CNPJ, 60 dias. 30 dias, inscrição estadual ou municipal, são 30 dias, tá? Os 60 dias é do CNPJ. Ok, Joaquim? Que você colocou no chat, 60 dias da inscrição municipal, tá? Mas da inscrição municipal ou estadual são 30 dias. 60 dias é o CNPJ e 60 dias a partir de 1º de janeiro de 2020. Ok? Então, continuemos. Terceira questão. A empresa Z possui data de abertura no CNPJ em 2 de janeiro de 2020. Varejista teve deferida sua inscrição municipal em 15 de janeiro de 2020 e a estadual em 29 de janeiro de 2020. Até qual dia a empresa Z tem para fazer a opção pelo Simples Nacional? Ela vai ter até o dia 14 de fevereiro de 2020, que se refere a quê? Essa data? São 30 dias contados da inscrição municipal. São 30 dias contados da inscrição municipal para ela fazer essa opção pelo Simples Nacional. Apesar de não ter esgotado o prazo de 30 dias da inscrição estadual e nem tampouco os 60 dias da abertura no CNPJ, mas como eu já falei para vocês, o que importa é o prazo que terminar primeiro, né? Nesse caso, o prazo que terminou primeiro foi o prazo da inscrição municipal. Então, o que importa é o prazo que terminar primeiro, independentemente dos outros prazos, né, não tenham ainda se esgotado. O que deve levar em consideração são os prazos que finalizarem primeiro, né, que terminarem primeiro. Ok? Alguma dúvida em relação a prazos? Né? O que é que a gente vai ter que observar? 30 dias da inscrição municipal ou estadual e, a partir de 1º de janeiro de 2020, 60 dias contados da inscrição no CNPJ. E esses prazos, eles não são somados, tá? Existe um prazo de 210 dias contados na inscrição do CNPJ, no caso das empresas abertas em 2019, né? Nem um prazo de 90 dias para as empresas abertas a partir de 2020. O que é que vai importar? É o prazo que terminar primeiro. Se o prazo que terminar primeiro é o da inscrição estadual, você vai contar esses 30 dias da inscrição estadual, independentemente dos prazos de 60 dias do CNPJ e de 30 dias da inscrição municipal, não terem ainda se esgotado, tá? Isso para as empresas, tá? Esse que a gente deve observar é para as empresas que iniciam suas atividades em outro mês que não seja o mês de janeiro, tá? As empresas que iniciam, as microempresas ou empresas de pequeno porte, que iniciam sua atividade em outro mês que não seja o mês de janeiro, pode optar sim pelo Simples Nacional. E se ela quiser que essa opção produza efeitos retroativos, elas têm que observar esses prazos, né? Agora, se as empresas que iniciaram suas atividades em janeiro, né, elas têm até o último dia útil do mês de janeiro para fazer a opção pelo Simples Nacional, tá? As empresas, né, que não estão em início de atividade, né, por exemplo, eu tenho uma empresa que iniciou em 2019, e aí ela tinha até o dia 31, até o último dia útil de janeiro de 2020 para fazer a opção pelo Simples Nacional, tá? Então, os prazos são esses. Quarta questão. Uma vez feita a opção pelo Simples Nacional, as microempresas e as empresas de pequeno porte poderão solicitar o seu cancelamento? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Pode fazer o desenquadramento, né? Que aí você deixa de ser do Simples e tem que optar por lucro presumido, lucro real, lucro arbitrário.
Mas em qualquer momento pode ser feito isso? Arilo, não foi? Falou? Isso, eu acho que sim, eu acho que... Então vamos Professor, ver. se for um MEI também, no caso, eu consegui fazer isso durante o curso do ano, entendeu? Mas Uhum. artigo simples também pode se enquadrar. Então vamos ver o que é que a lei diz em relação a isso, Arilo. No caso, o MEI você consegue, mas o simples, a opção pelo simples nacional é irretratável para todo o ano calendário. Uma vez optando, tá, pelo simples nacional, naquele ano calendário, você não pode solicitar o desenquadramento. Existem, claro, exceções, tá? Motivos que a gente vai ver, no caso das exclusões, que a microempresa ou a empresa de pequeno porte, ela é convidada a se retirar, tá? Mas, o que é que acontece? Optou pelo Simples Nacional, é irretratável para todo o ano calendário. O que é que pode acontecer? A optante, ela pode solicitar a sua exclusão por opção, tá? Se ela não tiver acontecido não tiver acontecido nenhum motivo que a exclua do regime Simples Nacional, ela pode, né? Ela não quer mais tributar os seus impostos pelo Simples Nacional, ela não, utilizar esse regime de tributação, ela, se for opção, ela pode solicitar a sua exclusão, mas só vai produzir efeitos para o ano calendário subsequente. Não é que a microempresa ou empresa de pequeno porte, optando pelo simples, ela nunca mais poderá sair desse regime. Pode, mas durante o ano calendário é irretratável. Naquele ano calendário, até 31 de janeiro de 2020, se a microempresa, empresa de pequeno porte, optou pelo Simples Nacional, ela vai ser irretratável para todo o ano calendário. Agora, ela resolveu, ela não quer mais, né? Ela viu que o lucro presumido seria mais vantajoso para ela, né? Aí tem que fazer toda uma análise, todo um planejamento tributário para poder se entender, né? Tem que fazer o cálculo nos dois regimes de tributação, para poder verificar qual a melhor opção. Mas se por algum motivo viu-se que o Simples Nacional não era vantajoso, ela pode sim solicitar a sua exclusão por opção, só que só vai produzir efeito no ano seguinte, tá? No ano calendário subsequente. Mas tem aí um porém, né? Se o pedido, né? Se ela tiver feito a opção, tiver feito a solicitação em janeiro, e esse pedido ainda estiver em análise, ou seja, antes do seu deferimento, aí sim ela pode haver o cancelamento, tá? Então, uma vez optando pelo Simples Nacional, essa opção vai ser retratável para todo o ano calendário. A optante, né, a microempresa ou empresa de pequeno porte, ela pode sim solicitar a exclusão, mas só vai produzir efeitos no ano calendário subsequente. Agora, se o pedido, né, de opção e ainda estiver análise, aí é possível, sim, o cancelamento dessa solicitação, né? Se ainda não tiver sido deferido, é possível o cancelamento da solicitação, né? Enquanto esse pedido estiver em análise, aí, e sendo realizado lá no portal do Simples Nacional, é possível o cancelamento, tá? E aí, mas aí esta hipótese de cancelamento, ela também não vai se aplicar às empresas em início de atividade, né? Aquelas empresas que estejam em início de atividade, mas se não for, ela pode optar ainda que esteja em análise. Beleza, Arilo? Beleza. Que já no caso é diferente, né? A lei complementar, ela não permite, a lei complementar 123. Optou, é irretratável para todo o ano calendário, né? Se for uma opção, mas a gente vai ver que elas podem ser excluídas se ela infringir
artigo da lei complementar. Se não, se for por opção, só vai produzir efeitos no ano calendário subsequente ao pedido. A não Se ela, ser... se ela ultrapassar o limite de faturamento do Simples, ela é excluída mesmo na hora, tipo, no mesmo ano, ou só no ano seguinte também? A gente vai ver, porque vai depender do limite que ela ultrapassou, tá? Vai depender do limite, se é 20% o limite, para mais ou para menos, né? Se foi menos, é só no ano seguinte, se foi mais, aí já no próprio ano calendário, tá? A gente vai ver direitinho, terminando aqui, eu já vou explicar isso direitinho para vocês. Tá bom, Arilo? Certo. Então, vamos lá, continuando. Alguém tem Professora, Oi, pode repetir a resposta da questão 3? questão 3. É, só a data. Questão 3, a da empresa Z, né? Ela tem até o dia 14 de fevereiro de 2020, Tá tá? certo. E a sua inscrição municipal foi 15 de janeiro, então ela tem até o dia 14 de fevereiro, porque são 30 dias contados da inscrição municipal. Embora não tenha esgotado os 60 dias da abertura do CNPJ e nem os 30 dias da inscrição estadual. Mas o que é que a gente tem a observar? O prazo que terminar primeiro. E o prazo que termina primeiro aqui, nessa situação, é da inscrição municipal. Tá certo, obrigada. Nada. Então, vamos lá, continuando. Quinta questão. Cite 6 situações que impedem uma empresa de optar pelo Simples Nacional. Quais são as situações que impedem, né? Lá na lei complementar 123, vocês vão ver diversas situações, né? Eu pedi aí que vocês incluíssem 6. Quais são? De cara, se ela não tiver natureza jurídica de sociedade empresária, ou sociedade simples, sociedade de responsabilidade limitada, né, individual de responsabilidade limitada, ou empresário individual, se não tiver natureza jurídica, já não vai poder optar pelo Simples Nacional. Se no ano calendário imediatamente anterior, ela tenha auferido a receita bruta superior a 4.800.000, né, no caso, no mercado interno, e 4.800.000 no mercado externo, né, para exportação, ela não pode, né, se ela tiver auferido receita bruta superior, né, a 4.800.000 no mercado interno, e também o mesmo valor, né, para exportação, mercado externo, ela tenha auferido receita bruta superior a 4.800.000, ela já não pode. Ela também não pode, se no caso, no ano calendário de início da atividade, ela tenha auferido receita bruta superior ao limite ao limite proporcional, né, de 400.000, multiplicado pelos números de meses que ela estiver em funcionamento, ela também não pode optar pelo Simples Nacional, tá? No ano calendário imediatamente anterior, é o limite cheio. No ano de início de atividade, é o 400.000, multiplicado pelo número de meses que ela tiver em atividade. Outro fato que impede uma empresa de optar pelo Simples Nacional é que o capital dela, essa empresa, cujo capital participe de outra pessoa jurídica, ela também não vai poder. Também não pode a empresa que seja constituída sob a forma de cooperativa, né? Exceto as cooperativas de consumo, que aí elas podem optar. E ainda que participe do capital de outra pessoa jurídica, né? Isso são 6 exemplos aqui que eu citei para vocês, mas lá na lei complementar ainda tem outros, né? Bancos não podem participar, não podem optar, né? Pelo Simples Nacional. Depois vocês deem uma lidinha lá com calma na lei complementar, que ela traz lá
mais fatores impeditivos, né? Fatores que impedem uma microempresa ou empresa de pequeno porte a optar pelo Simples Nacional. A gente tem falado sempre em limites de receita bruta, não é? Para microempresa, até 360 mil, para empresa de pequeno porte, até 4.800.000, né? A partir de 360 mil, 01, até 4.800.000. Mas o que se considera receita bruta para fins do Simples Nacional? Sexta questão, já estou, né? O que se considera receita bruta para fins do Simples Nacional? A venda de bens do ativo imobilizado integra a base de cálculo do Simples Nacional? E aí, o que é que vocês me dizem? Hein? Alguém fez aí essa questão? Eu acho que não integra, não. O ativo imobilizado não integra. Professor, eu acho que não. Não integra, tá? O ativo imobilizado para fins de cálculo do Simples Nacional, ele só um instantinho. Então, não, tá? O ativo imobilizado, ele não integra a receita bruta para fins de cálculo do Simples Nacional. Então, o que é que a gente vai considerar como receita bruta, né, para fins de cálculo do Simples Nacional? O produto da venda, né, o resultado, né, da venda de bens e serviços das operações da empresa. Então, é aquela receita bruta de venda, receita brutas de venda ou de prestação de serviço, venda de produtos ou de mercadorias e de prestação de serviços. Vamos considerar o preço dos serviços prestados, tá? Então, nós vamos ter produto da venda de bens e serviços, serviços prestados. Só que dessa receita bruta, né, receita bruta de venda de produtos ou de mercadorias e de prestação de serviços, a gente vai ter que excluir o quê? As vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, tá? Então, é o que a gente chama de receita líquida. A gente vai considerar a receita bruta, mas se houver desconto incondicional concedido e vendas canceladas, a gente vai ter que excluir essas vendas canceladas e esse desconto incondicional para chegar à receita bruta que nós iremos utilizar para calcular o Simples Nacional. Vocês entendem o que é o desconto incondicional? Hein? Não sei o que é, não. O desconto incondicional é aquele desconto que ele não está vinculado a nenhuma condição, por isso que o nome é incondicional, ele independe de uma condição, como, por exemplo, o cliente paga o boleto antes do vencimento e tem um desconto de 10%. Esse desconto, ele é chamado de desconto condicional, ele é um desconto financeiro, ele vai ser apresentado lá no resultado do exercício, na demonstração do resultado, lá na linha de despesas financeiras, porque ele está atrelado a uma condição, é uma despesa financeira, é um desconto financeiro, chamado de desconto condicional, está atrelado a uma condição, o cliente me deve 100,
mas se ele me pagar com 10 dias de antecedência, ele tem 10% de desconto e só me paga 90. Esses 10 é uma despesa financeira para a empresa e esse desconto é um desconto condicional. Diferentemente do desconto incondicional, que é esse desconto que vai ser deduzido da receita bruta para fins de cálculo do Simples Nacional. É aquele desconto que lá na demonstração do resultado, ele é apresentado como deduções da receita bruta. O desconto incondicional, ele é o desconto que é dado direto na nota fiscal, tá? Ele independe de uma condição. Ele está, por conta da política de vendas da empresa, para fidelizar o cliente. Então, ele dá aqueles descontos direto na nota fiscal. Então, exemplo, farmácias. As farmácias, elas fazem muito isso. Se vocês observarem, quando forem fazer compra, né, em qualquer uma dessas farmácias, vocês vão ver que tem-se o desconto, tem-se o valor do produto, o valor do remédio, e logo abaixo já tem um desconto, tá? E aí, esse desconto é o desconto incondicional. A minha receita bruta é o preço de venda do produto, mas eu vou ter que deduzir da receita bruta esse desconto que foi dado direto na nota fiscal, que é o desconto incondicional. Ele não está atrelado a nenhuma condição, simplesmente porque a empresa ela quer fidelizar o cliente, quer aumentar a concorrência, né? Por conta da concorrência, ela já fornece esse desconto direto na nota fiscal. E aí, a receita bruta, ela vai ser registrada pelo valor da venda, mas esse desconto que foi concedido direto na nota fiscal, ele vai ter que ser deduzido da receita bruta. Lá na demonstração do resultado, quando a gente vai elaborar uma DRE societária, o desconto incondicional, ele está dentro daquele grupo de deduções, né? Ele está junto com os impostos incidentes sobre vendas, as devoluções de vendas, as vendas canceladas, os descontos incondicionais estão lá dentro, né, juntamente com essas outras deduções, para se chegar à receita líquida de vendas. Ok, Arilo? Entendido? Ficou claro para vocês? Ficou. Alguém ainda tem alguma dúvida em relação ao desconto condicional? Então, é isso, tá? A receita que a gente vai considerar para fins de cálculo do Simples Nacional, quando a gente começar a fazer os cálculos, provavelmente a partir da próxima aula, vocês já vão ter que atentar para isso. Foi informado a receita bruta de uma empresa. A gente vai analisar se essa empresa pode optar pelo Simples Nacional. A primeira coisa que vocês vão observar é o limite, tá? Ela está dentro do limite permitido para se optar pelo Simples Nacional? Ok, está dentro se ela já existia, né, ela não está iniciando as suas atividades, vai analisar o limite cheio, até 4.800.000. Se não, tem que verificar o período que essa empresa iniciou as suas atividades. Ela iniciou as suas atividades em 25 de outubro, então, desconsidera-se a fração, vai levar em consideração um mês inteiro, outubro, novembro e dezembro. Então, tem que observar o limite de 3 meses, vezes os 400.000. Observou tudo isso, está tudo ok, ela não tem nenhum fator que impeça essa empresa de optar pelo Simples Nacional, a gente vai fazer os cálculos e aí vai ter que verificar a sua receita bruta. O que é que nós vamos considerar como receita bruta para fins de cálculo do Simples Nacional? Vamos considerar como receita bruta a receita de venda de produtos ou mercadorias e a receita de prestação de serviços, né? Vamos considerar essas duas receitas, sendo que teremos que excluir as vendas canceladas, que se tiver havido, venda cancelada vai ter que se excluir, e também os descontos incondicionais concedidos também deverão ser excluídos, tá? Isso tudo de acordo com a Lei Complementar 123 de 2006. E aí, só vão ser essas receitas, tá? A gente não vai considerar venda
de bens do ativo imobilizado no cálculo do Simples Nacional, tá? Não se considera a venda de bens do ativo imobilizado, eles são considerados outras receitas, tá? Se houver a venda de bem do ativo imobilizado, eles são considerados como outras receitas e eles não integram a receita bruta, porque a receita bruta a gente vai ter que avaliar até para fins de limite, tá? A receita bruta a gente vai ter até que, tanto para o cálculo quanto para fins de limite, a gente vai ter que verificar a receita bruta para ver se essa empresa não ultrapassou o limite e aí também para fins de cálculo, tanto para fins de limite quanto para fins de cálculo. Sétima questão, o que são vendas canceladas? As vendas canceladas, elas correspondem à anulação de valores registrados como receita bruta de vendas, né? Lá a gente vendeu para o cliente. E aí, no momento da venda, foi registrada essa receita bruta, ela foi registrada. Se por algum motivo, antes do cliente receber, né, porque se o cliente receber e não quiser mais a mercadoria, a gente vai tratar isso como uma devolução de vendas, tá? No caso, a gente tem as vendas canceladas e a devolução de vendas. A devolução de vendas é se o cliente recebeu e devolveu, que isso aí pode acontecer em meses posteriores, né? No caso, a venda cancelada, a gente consegue ainda cancelar a venda dentro do mês. Registrei a venda do cliente, foi registrada a receita bruta, mas por algum motivo a venda não foi concluída, né? Ela não foi efetivada, né? Efetivamente o cliente não recebeu a mercadoria, então a gente vai cancelar essa venda, né? Então, o que são as vendas canceladas para fins de exclusão da base de cálculo do Simples Nacional? Essas vendas canceladas correspondem à anulação de valores registrados como receita bruta de vendas, tá? Vendi, registrei, a empresa vendeu, foi registrada a receita bruta proveniente dessa venda, só que por algum motivo a venda não foi efetivada. E aí, essa venda for cancelada no mesmo mês, a gente vai deduzir essa venda da receita bruta do mês, tá? Então, registrei, a venda já está toda registrada, cancelei, vendas canceladas, vamos excluir. Não existiu a receita, né? Se a venda foi cancelada, a receita não existiu, então já se exclui esse valor da receita bruta, tá? Ok? Até então? Ok, professor. Então, não, o que, Nicole? A Se te Nicole perguntar se colocou tinha não, mas... ficado Ah, tá bom, tá certo. Ok, então vamos lá. Os descontos incondicionais. E é o mesmo caso, né? A oitava questão, foi o que eu já expliquei para vocês, né? O desconto incondicional, ele também vai ter que ser excluído da base de cálculo do Simples Nacional. Só voltando ali do caso das vendas canceladas, né, que eu estava falando, se a venda foi cancelada dentro do mesmo mês, aí ela vai ser excluída lá da receita bruta, né, como venda cancelada. Agora, se for meses posteriores, né, o cliente já recebeu, não é venda cancelada, tá, gente? É a devolução de vendas, e aí ele também vai ter que ser deduzido, né, mas via de regra, dentro do mesmo mês, vai ter que ser excluído da receita bruta e a gente considera como venda cancelada, caso a venda não tenha sido realmente efetivada. A oitava questão, em relação
aos descontos incondicionais, né, aquilo que eu falei para vocês, eles diminuem o preço de venda. Eu vendi por 100, né, aliás, o preço de venda do produto é 100, mas eu vendi por 90 porque, pela minha política de vendas, foi concedido desconto de 10% para o cliente. Então, quando esse valor, né, que diminui o preço de venda, essa parcela redutora do preço de venda, constar na nota fiscal, né, nota fiscal de venda dos bens, eles devem ser deduzidos da receita bruta, tá? Então, as receitas brutas, os descontos incondicionais, é o que o nome já diz, tá? Ele é um desconto incondicional, ele não está atrelado a nenhuma condição, diferentemente dos descontos financeiros, né, que estão lá no finalzinho da demonstração do resultado, que estão atrelados a uma condição de pagamento. No caso do desconto incondicional, eles não estão atrelados a nenhuma condição de pagamento. Ele está lá. Você comprou, ele já tem aquele desconto já existe aquele desconto na nota fiscal, tá? No cupom fiscal, né? Já vem com esse desconto. E aí ele diminui o preço de venda. O meu preço de venda era 100, mas foi aplicado um desconto incondicional de 10 e foi efetivamente vendido por 90, tá? Então, esse desconto incondicional, ele é um desconto, não é um desconto financeiro, tá? E ele vai ser deduzido da receita bruta de vendas. Nona questão. A empresa Vende Tudo, aberta em 14 de novembro de 2011, deseja optar pelo Simples Nacional a partir de 2018. Auferiu no ano calendário de 2017, receita bruta no mercado interno de 4.600.000 e receita bruta decorrente de exportação de mercadorias no valor de 4.500.000. A empresa Vende Tudo poderá optar pelo Simples Nacional em 2018? Justifique sua resposta. Sim ou não? Professora, eu acho que sim. Que ela Por pode quê? optar. Porque o limite é 4.800.000, só que é separado, o mercado interno do externo. Exatamente, isso mesmo, Rafaela, isso mesmo, Nicole. Como não ultrapassou nenhum dos limites em 2017, porque ela está querendo optar em 2018. Então, nós vamos analisar a receita bruta do ano calendário imediatamente anterior. Então, como a empresa Vende Tudo não ultrapassou nenhum dos limites em 2017, ela poderá optar, sim, pelo Simples Nacional em 2018, né? Nem no mercado interno, nem no mercado externo. Lembrando que esses valores não são somados, tá? Se ela tivesse auferido no mercado interno 4.900.000, ela já não podia, mesmo no mercado externo tendo sido só 4.500.000, não tendo ultrapassado, né, no mercado externo, mas ultrapassou um dos, ela já não iria poder optar. Isso mesmo. 10ª questão, para a gente encerrar a correção do exercício. A empresa Barato Demais, aberta em 12 de abril de 2017, deseja optar pelo Simples Nacional a partir de janeiro de 2018. Qual o limite da receita bruta que a empresa Barato Demais está sujeita? Primeiro que eu falei para vocês, sempre observar a data de abertura, tá? Vocês sempre devem observar a data de abertura. Por quê? Porque o limite máximo é 4.800.000 se ela tiver iniciado suas atividades em janeiro. Mas aqui no caso, a empresa Barato Demais, ela foi aberta em 12 de abril de 2017.
E aí, ela deseja optar pelo Simples Nacional. Ela deseja optar pelo Simples Nacional em 2018. E aí, qual é o limite que ela tem que observar? Hein? Como é, professor? Bora. Travou. Ó, ela iniciou as suas atividades em 12 de abril de 2017. Tá? E ela quer optar pelo Simples Nacional em 2018, né? Ela tem até o dia 31 de janeiro, até o último dia útil de janeiro para fazer essa opção. E aí, só que ela foi aberta em 12 de abril de 2017. Eu pergunto para vocês, qual o limite que essa empresa está sujeita para conseguir optar pelo Simples Nacional a partir de janeiro de 2018? Alguém? Alguém? Professora, é 400 mil ao mês. Contando a partir de abril, né? Conta o mês de abril. Aí são 9 meses, 400 mil vezes 9, que dá 3 milhões e 600 mil. Pronto, estou aqui entendendo o limite proporcional, tá? Sempre é 400 mil, só que abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Realmente são 9 meses, e aí, esses 9 meses, vezes 400 mil, Dá 4 milhões e 800, né, professor? 400 mil vezes 9? Dá 3.600, não? 3.600. Isso, depois de 9 meses você vê o resultado, aí a bomba vem depois, né, Joaquim? Exatamente, os 3 milhões e 600 mil é o limite, né? Ela só vai poder optar pelo Simples Nacional se no ano calendário imediatamente anterior a sua receita bruta tiver sido, no máximo, 3 milhões e 600 mil. Dúvidas, crianças? Não. Tranquilo até então? Tranquilo, professor. Tá. Sim, Eu vou só professora. interromper o compartilhamento, aí eu vou falar só bem rapidinho da exclusão, que é bem simples, só para a gente finalizar esse passo, para na próxima aula a gente já passar para os cálculos, fazer os cálculos, tá bom? Vocês estão em casa, né? Tá tranquilo, se a gente for até 11 horas da noite, né? Ninguém tem jogo para assistir hoje. Nadinha, meu Fortaleza perdeu. Ixi, não foi. Fortaleza e quem, Juliana? Pelo amor de Deus. Fortaleza e Ceará hoje. Ceará ganhou de 1-0, infelizmente. Puxa vida. Não, deixa eu só, bem rapidinho aqui. Então, ó, como eu havia falado para vocês, a opção pelo Simples Nacional é uma vez feita, né, e sendo deferida, ela é irretratável para todo o ano calendário, né, mas ela pode optar, mas só vai produzir efeito no ano calendário seguinte. Mas se ela ainda estiver em fase de
análise, né, se o pedido ainda estiver em análise, ela pode cancelar aquele pedido lá no portal do Simples Nacional. Mas existem casos em que ela ela é obrigada a se retirar, né? Que ela vai, obrigatoriamente, ela vai ter que sair do Simples Nacional, né? Ela vai ser excluída, ela vai ser excluída do Simples Nacional. Que caso foi esse? Principalmente se ela exceder o limite, né? Se ela exceder o limite, ela vai ser excluída do Simples Nacional. Pode comunicar isso, né? Ela é obrigada a comunicar, tá? Se ela exceder o limite, ela vai ser obrigada a comunicar. Então, se a receita bruta acumulada no ano ultrapassar o limite de 4.800.000, ela vai ser obrigada a comunicar a exclusão. E aí, o que é que a lei diz, né? A lei complementar, ela diz o seguinte: se ela ultrapassar em mais de 20%, os 4.800.000, por exemplo, se ela ultrapassar em mais de 20% desse valor, ela vai ter ela tem até o último dia útil do mês subsequente para poder fazer essa comunicação, tá? Então, se ela ultrapassou né, de 20%, o limite de 4.800.000, ela tem até o último dia útil do mês subsequente para poder fazer essa comunicação. Ela é obrigada a comunicar. E aí, isso vai produzir efeito quando? Ela comunica, tá? A data da comunicação vai ser até o último dia útil do mês subsequente, mas vai produzir efeito a partir do mês subsequente ao do excesso. Por exemplo, no mês de julho, ela ultrapassou o limite. Então, ela vai fazer esse comunicado, né? Ela vai comunicar ao portal do Simples Nacional que ela ultrapassou esse limite e ela tem até o último dia útil do mês subsequente. Ela tem até o último dia útil do mês de agosto para poder fazer esse comunicado. E o efeito, né, ela vai deixar de ser Simples Nacional a partir do mês subsequente ao do excesso. Então, a partir de agosto, ela já vai produzir efeito, né? Ela já vai deixar de ser do Simples Nacional. Agora, se ela ultrapassou até 20%, não excedeu os 20%, ela tem até o último dia útil do mês de janeiro do ano calendário subsequente. Então, ela ultrapassou, mas não excedeu os 20% dos 4.800.000, então ela tem até 31 de janeiro, até o último dia útil, né? Não é 31 de janeiro. Até o último dia útil do mês de janeiro, para poder fazer esse comunicado aí, né? O último dia útil do mês de janeiro do ano seguinte, né? Do ano calendário subsequente. E vai produzir efeitos a partir de janeiro, né? A partir do ano calendário subsequente. Então, esses são o motivo principal que leva uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ele pode se dar por diversos fatores, né? A exclusão do Simples Nacional, pode se dar por uma série de fatores. Erro de cadastro, falta de documentos, excesso de faturamento, dívidas tributárias, né? Se ela tiver dívida tributária, ela nem consegue optar pelo Simples Nacional, né? Se ela tiver feito parcelamento, mas o parcelamento está em aberto, né? Ela não vem pagando esse parcelamento, ela não pode optar pelo Simples Nacional, tá? Mas quando ela ultrapassa o limite, aí sim ela vai ser convidada a se retirar, né? Ou ela vai fazer esse comunicado, ou se ela for informada, se o fisco informar,
essa exclusão, né? Porque o que é que acontece? A Receita Federal, né, que é a que cuida do Simples Nacional, ela vai conferir, né, ela faz uma análise para conferir se essas empresas estão em conformidade, né, e aí, se for identificada alguma irregularidade, principalmente por motivo do faturamento, ela vai enviar cartas com aviso da exclusão, mas o contribuinte, ele já pode comunicar, né, ele viu lá, claro que ele sabe, que excedeu, ele já pode fazer o comunicado, mas se a Receita Federal, ela identificar alguma irregularidade, aí ela envia carta com esse aviso, envia um comunicado com esse aviso de exclusão. E aí, quando ela é informada sobre essa exclusão, o fisco ainda oferece um prazo para se regularizar a pendência, né, se não for de limite, né, porque de limite não vai ter como regularizar, excedeu, excedeu. Mas aí, se não for, o fisco oferece um prazo para regularizar essa pendência antes do desenquadramento, né? Antes de desenquadrar essa empresa. Mas, se ela não solucionar essa questão, né? Se não solucionar a pendência dentro do período estipulado, né? Dentro do prazo que a Receita Federal conceder, aí sim vai ser concretizada a exclusão do Simples Nacional para o próximo ano. No caso de limite, vão ser sempre observados esses, no caso de exceder a receita bruta, vão ser sempre observados esses limites aí dos 20%. Se for superior a 20%, né, já vai ser no mês subsequente, né, se for superior a 20%. Se for inferior a 20%, né, que excedeu a receita bruta, vai ser só no ano calendário subsequente. Ok? Sim, professora. Então, existem uma série de motivos, né, mas o principal deles é o limite de faturamento, né, mas pode haver atividades, né, impeditivas. A lei complementar, ela traz uma série de atividades que impedem o contribuinte de optar pelo Simples Nacional. Questão também de sócio, né, que participa do capital de outra sociedade, a empresa tiver com dívida, tudo isso são motivos para excluir, em alguns casos, a nem poder optar pelo Simples Nacional. Dúvidas? Por enquanto, não. Não, professora. Então, tá. Então, a gente encerra hoje por aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai aprender como calcular o Simples Nacional, né? Tendo em vista que vocês já conhecem. Como eu falei, o material já está disponível para vocês, o material em PowerPoint, mas é sempre bom complementar com a lei, tá? Pode ser que alguma coisa que eu não tenha falado aqui, né? Muito embora sempre no material eu coloco os pontos principais, mas sempre pode ter alguma coisa que vocês vão complementar com a leitura da lei. No caso do Simples Nacional, a lei complementar número 123. Na próxima aula, a gente também vai ver o cálculo, né, também de acordo com a lei, e aí, para que vocês possam aprender como é que se calcula, baseado na receita bruta, como é que se calcula os impostos, baseado no regime de tributação Simples Nacional. Tá certo? Não saiam para eu poder fazer a chamada, eu vou aqui interromper a gravação, e a gente fazer a chamada.